Transtorno dissociativo de identidade. Parece coisa de filme, né? Recentemente, depois daquela matéria no Fantástico, com aquela jovem que tem múltiplas personalidades, esse tema parece que entrou em alta e está todo mundo curioso para saber se isso é verdade ou não. Realmente, esse assunto pode dividir algumas opiniões entre que isso existe, que isso não existe, mas que na prática existe um fenômeno, isso é classificado, diagnosticado pelo DSM, por exemplo, o Diagnóstico Estatístico dos Estados Unidos, né, da Associação de Psiquiatras Americanos, e aqui no Brasil também pelo CID-10. Isso é muito interessante, porque a gente assiste alguns filmes como aquele Clube da Luta ou Fragmentados, e a gente vê a representação muito bem feita, e na prática, às vezes, isso não é bem assim. Não há uma divisão muito clara entre a identidade da pessoa e de momentos para momentos. E até a maneira como nós abordamos esse assunto também é muito distinto. O psiquiatra aborda de um jeito, o psicólogo de outro, o psicanalista de outro. Mas de fato isso existe, isso acontece, nós temos, assim, de uma certa maneira no dia a dia, mas é uma coisa um pouco rara. E na psiquiatria a gente tenta identificar se é um transtorno mental de base, como a depressão, ou a ansiedade, ou o próprio transtorno de personalidade, onde envolve uma alteração na identidade. Alguns psicólogos vão dizer que é importante o paciente conhecer cada identidade separadamente e se aproximar delas para ver qual que se caracteriza, qual que se aproxima mais de si, né? Outros que são mais psicodinâmicos e vão dizer que isso tem a ver mais com traumas e vão trabalhar esses traumas ao longo da vida. Mas o importante é acolher essas pessoas, é tentar entender como é que elas funcionam e tentar ajudá-las de alguma maneira, porque imagina, ninguém vai fazer isso simplesmente porque quer, né? Imagina os prejuízos que essas pessoas que sofrem desse transtorno têm no seu dia a dia. E o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que a mídia tratou e retratou isso de uma maneira fidedigna? Deixe aqui a sua opinião, eu quero saber.